O primeiro passo que nós precisamos dar para adicionar o ISO automático ao modo de prioridade de abertura é fazer a configuração via menu. E para isso nós vamos acessar aqui o menu da nossa câmera e vamos navegar até a opção menu de disparo. Vamos acessar o menu de disparo e aqui nós vamos navegar até configuração de sensibilidade ISO. Vamos acessar essa opção e aqui nós temos aí as configurações de ISO automático que vamos fazer, tá? A primeira opção é a sensibilidade ISO em modo manual, tá? O ISO que você define ali quando você está fazendo a fotometria e você pode escolher aí toda a faixa de ISO que a sua câmera disponibiliza, tá? Vou deixar aqui em 1600 e vamos para a opção de baixo. Nesta opção nós temos aqui o controle alto de sensibilidade ISO. E vocês podem observar que está desligado. E as duas opções abaixo dele estão desabilitadas, tá? Então nós vamos acessar aqui o controle alto e vamos ligar, tá? Seleciona ligado, tá? Dá um OK. E notem que habilitou as duas opções abaixo, tá? A primeira opção é a sensibilidade máxima. Aqui você vai configurar o valor máximo de ISO que a sua câmera vai atingir. E quando ela atingir esse valor, ela não vai passar. Então você consegue definir o valor máximo de ISO da sua câmera, tá? E você faz isso aqui neste menu. Eu vou selecionar aqui 6.400, tá? É um valor alto para essa câmera, mas para título de aprendizado vai ficar mais fácil, tá? E embaixo nós temos aí a velocidade mínima do obturador. E eu quero uma tensão aqui nesta velocidade mínima do obturador, tá? Aqui você vai definir o valor mínimo de velocidade em que a câmera começará a atuar no ISO. Muita gente acha que este valor mínimo de velocidade do obturador é um valor absoluto, que a câmera não vai baixar mais a velocidade quando ela atinge esse valor, e isso não é verdade. Esse valor não é absoluto. Esse valor ele só funciona em modo de prioridade de abertura em conjunto com o ISO automático, e ele só mantém ali um valor mínimo até que sejam atingidos os limites de ISO, e aí ele começa também a ser alterado, tá? Então ele pode descer abaixo do valor que você estipular aqui. Basta atingir os limites de ISO que você configurou, ok? Então não se engane, porque esse valor não é absoluto. E como é que eu configuro esta opção? Como eu escolho a velocidade? Aqui você vai escolher a velocidade mínima de acordo com a sua lente. Então existe uma regra que diz que a velocidade mínima para não tremer uma fotografia, ela deve ser igual ou maior à sua distância focal multiplicado por 1. Então, por exemplo, se você está com uma 50 mm, você pode usar um 50. Se você está com uma 100 mm, você pode usar um 100. E assim por diante. E assim você vai definir a velocidade mínima do obturador, tá? Existe aqui também a opção automático. E esta opção aqui eu acho mais interessante. Por quê? Quando você seleciona automático, ao encaixar a lente na câmera, ela já reconhece a distância focal e ajusta a velocidade mínima de acordo com a lente usada. E se você estiver usando uma lente zoom, ela consegue definir pelo zoom que você escolheu na lente. Se você está, por exemplo, com uma 18-55 e puxou em 5.5, ela já define que o mínimo vai ser um 50. Abriu em 18, ela já vai definir ali um mínimo de 1.20. Então é bem interessante esta opção. E ainda você pode entrar aqui no modo automático e deixar mais rápido ou mais lento. Para que serve aqui essa opção? Vamos imaginar que você está lá com uma 50 mm. Só que se você faz a foto em 1.50, ainda sai tremido. Muitas vezes, né, você não tem uma mão tão firme e você precisa de uma velocidade maior. Você pode definir aqui mais rápido, tá? E a câmera vai entender que você precisa de uma velocidade mínima um pouco maior do que a sua focal e vai definir
esse mínimo, tá? E também aqui para uma opção mais lenta, tá? Às vezes você tem uma mão muito firme, né? Confia bem aí no seu taco e pode definir aí uma velocidade mais lenta para aproveitar melhor a luz, tá bom? Então assim funciona a velocidade mínima do obturador no automático. Eu não vou deixar por hora aqui no automático, tá? Eu vou definir aqui 1,50 porque vai ficar mais fácil para entendermos a aula, tá? Mas eu recomendo usar no automático, tá bom? Então vou deixar aqui no 1,50 e está feita aí a nossa configuração do menu, ok? Voltando aqui para o nosso visor LCD, eu vou mostrar agora para vocês um atalho que facilita as duas primeiras configurações ali que nós fizemos no menu, tá? Que é ligar o ISO automático e alterar o valor de ISO, tá? Nós temos um botão na câmera chamado ISO. Ao pressionar esse botão, nós temos ali o valor de ISO destacado no visor. Se nós girarmos o seletor de abertura do diafragma, nós ligamos e desligamos o ISO automático. E se nós girarmos o seletor de velocidade, nós alteramos o valor de ISO, tá? E realmente aí é bem mais fácil fazer essas alterações pelo atalho, tá bom? Feito isso, vamos entender aí na prática, né, como é que funciona o ISO automático. O ISO automático é uma segunda variável que vai ficar ali por conta da câmera. A câmera já está aqui no modo prioridade de abertura, fazendo a correção da velocidade e agora ela vai ter também o ISO para ela fazer esse ajuste, tá? Aumentando ali a sua margem, tá? E nós vamos atuar na abertura do diafragma, tá? Então eu vou fazer aqui uma alteração na abertura e vamos ver o comportamento, tá? Vamos ver se muda realmente o ISO e a velocidade, tá? Então, olha só, eu vou abrir o diafragma e notem que a minha velocidade ela foi alterada, mas o meu ISO não. O ISO se manteve em 1600. Ora, não era para o ISO também estar fazendo essa correção? E na verdade não, porque o ISO ele vai trabalhar como uma variável reserva. E somente quando atingir os limites da velocidade, tanto para cima quanto para baixo, é que o ISO vai começar ali a fazer a correção. Tá? Então primeiro ele deixa a velocidade fazer a correção e depois entra com o ISO. Tá? E quais são esses limites? Os limites são o seguinte: na velocidade mais alta, né, para cima, né, o limite para cima é a velocidade mais alta da câmera, tá? Que no caso aqui de uma D610 é 4000, e para baixo é a velocidade que nós determinamos, que nós configuramos no menu. Tá? Então olha só, eu abri o diafragma e a velocidade subiu. E agora eu vou fechar o diafragma para a velocidade cair. Então olha só, já está em 1,80, agora 1,60. E se eu continuar fechando, olha o ISO começando a sofrer alteração. E se eu continuar fechando, o ISO vai subindo, tá? E a velocidade bloqueou em 1,50. E 1,50 foi a velocidade mínima que nós determinamos lá no menu, tá? Porém, se eu continuar fechando até que se atinja o ISO de 6.400, que é o ISO máximo que nós também configuramos no menu, aí a minha velocidade desbloqueia e começa a descer. Olha só, estou fechando e a velocidade está descendo. Por isso eu comentei que essa velocidade mínima não é absoluta. Ela vai até o limite do ISO e depois ela desbloqueia e começa a descer. Então é preciso tomar muito cuidado com a velocidade mínima que a câmera pode atingir para a sua fotografia não sair borrada, ok? Voltando aqui para a nossa configuração mediana, eu quero que vocês observem um detalhe. Eu tenho
né, uma variação ali de velocidade à medida que eu altero a abertura, tá? E o meu ISO, ele tá em 1600. Por que 1600? Porque 1600 é o valor que nós definimos na configuração. Se eu colocasse aqui um ISO 800, tudo seria a partir do ISO 800, tá? Se eu colocasse um valor de 3200, por exemplo, tudo aconteceria a partir do ISO 3200. Então, o ISO base é aquele ISO que você define aqui na configuração, e é a partir dele que a câmera fará as correções, tá? Tanto para cima quanto para baixo, mas ele será mantido até que se atinja aí os limites da velocidade, tá bom? E quando a câmera atinge aí tanto o limite do ISO quanto o limite da velocidade, né? Atinge aí os dois juntos. Aí a câmera indica a você que não tem mais margem, tá? Vou acender um LED bem forte aqui na frente da lente, tá? E vou fazer as alterações aqui para que atinjamos aí o limite dos dois parâmetros. Então notem que a velocidade já extrapolou, está em 14000. Agora eu vou fechar o diafragma, aliás, vou abrir o diafragma para extrapolar esse resto de ISO, porque o ISO desceu para 200. Então vamos lá, vou abrir 160, 100 e olha só, começou a piscar o ISO alto, piscar a velocidade e o nosso fotômetro começou a indicar superexposição. Se eu continuar fechando, o meu fotômetro vai subindo e indicando que a foto vai sair estourada. E a câmera está nos indicando superexposição porque extrapolou tanto a velocidade quanto o ISO. E o mesmo aconteceria ali no inverso, né? Se ficasse tudo escuro, também piscaria lá com 30 na velocidade e o ISO máximo que você determinou lá de 6.400, ok?